Ali, no isolamento absoluto de Patmos, o silêncio não era apenas a ausência de ruído, mas o prefácio de um grito que ecoaria por milênios. João, o último dos apóstolos, não estava apenas cumprindo uma sentença de exílio. Ele estava sendo posicionado no epicentro de uma fenda no tempo. O que ele ouviu não foram palavras humanas, mas sussurros de uma realidade que a mente comum ainda se recusa a processar. O livro que ele escreveu, o Apocalipse, tornou-se a obra mais temida e menos compreendida de toda a história humana. Muitos evitam abrir suas páginas, sentindo um desconforto instintivo, como se o texto carregasse uma carga capaz de detonar algo dentro da alma. Mas o que poucos percebem é que o Apocalipse não é apenas o capítulo final de uma narrativa religiosa. Ele é, na verdade, um arquivo codificado, uma cápsula do tempo protegida por selos que só poderiam ser rompidos quando a humanidade estivesse tecnologicamente preparada para testemunhar a sua própria obsolescência. Durante gerações, fomos ensinados que as visões de João eram puramente simbólicas. Disseram-nos que as bestas que sobem do mar, os gafanhotos com couraças de ferro e os seres cobertos de olhos eram apenas metáforas poéticas para impérios caídos ou lutas espirituais. No entanto, e se essa interpretação for a maior farsa da história teológica? E se João estivesse tentando descrever, com o vocabulário limitado de sua época, máquinas de guerra avançadas, inteligências artificiais ou entidades biológicas modificadas que desafiam as leis da natureza que conhecemos? O que ele chamou de demônios saindo do abismo poderia ser a descrição literal de seres que hoje chamaríamos de interdimensionais ou tecnológicos. A farsa do simbolismo serviu para nos manter cegos, transformando um manual de sobrevivência em uma coleção de fábulas inofensivas. A palavra Apocalipse em si guarda a primeira chave para esse mistério profundo. No original grego, Apocalipsis não significa destruição total, mas sim o ato de tirar o véu, de revelar aquilo que estava oculto e guardado em segredo. Isso sugere que a verdade sobre o nosso destino coletivo não está sendo construída agora, mas já está escondida bem diante de nossos olhos, operando nas sombras e esperando o momento exato da ativação global. É um sistema que já existe, uma engrenagem que gira silenciosamente sob a superfície da nossa realidade, integrada às nossas comunicações e estruturas sociais. Antes de avançarmos nessa investigação profunda, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa conexão com outros textos antigos, como os manuscritos do Mar Morto e livros sistematicamente omitidos dos cânones tradicionais, lança uma luz sombria sobre as profecias. Esses documentos revelam que o que João viu era apenas a ponta do iceberg de uma guerra cósmica invisível que envolve o controle do DNA humano e a própria estrutura da matéria. Enquanto a humanidade é treinada para consumir entretenimento e ignorar sinais óbvios, os protocolos do juízo final estão sendo instalados através de patentes de biotecnologia, redes de vigilância e manipulações genéticas sem precedentes. Fomos condicionados a ver o fim dos tempos como mera ficção de Hollywood, uma distração planejada para que não percebêssemos que os sinais de ativação do sistema da besta estão piscando agora mesmo nos grandes centros de poder e nos laboratórios de alta tecnologia escondidos do público. O aviso foi dado repetidamente, mas foi ignorado. João viu o colapso de tudo o que consideramos sólido, mas o que ele descreveu no centro do trono, rodeado por seres que nunca piscam e rodas cheias de olhos que giram dentro de outras rodas, não era a imagem serena que as pinturas clássicas tentam nos vender. Era algo muito mais perturbador, uma visão mecânica e orgânica ao mesmo tempo, algo que faria qualquer homem moderno tremer diante da escala do que está por vir. O que ele viu ali, sentado no centro de toda a existência, não se parecia com nada que a religião tradicional nos preparou para enfrentar.
algo muito mais perturbador, algo além de nossa lógica. Para João, a visão das criaturas que cercavam o trono não era uma experiência bucólica ou reconfortante, mas um choque sensorial que desafiava qualquer lei da biologia conhecida. Aquelas entidades possuíam uma anatomia aterrorizante aos olhos de um homem do primeiro século, descritas como estando cobertas de olhos por dentro e por fora, movendo-se com uma precisão e uma velocidade que nenhum ser orgânico comum poderia replicar. Imagine a tentativa de um exilado na antiguidade de descrever sensores ópticos de alta definição com cobertura de 360 graus ou uma rede de vigilância neural onipresente que processa trilhões de dados por segundo. O que ele viu foram chamadas de bestas. Mas o que nós hoje, na era da informação, reconhecemos são as características de uma tecnologia de monitoramento totalitário que não precisa de repouso e nunca pisca enquanto vigia cada movimento da criação. Essa sofisticação tecnológica e biológica se estende ao infame código numérico 666. Por séculos, a humanidade buscou esse número em nomes de imperadores ou em marcas físicas superficiais, mas a verdade oculta além da superfície aponta para algo muito mais intrínseco e integrado à nossa própria biologia fundamental. Através da gematria antiga e da ciência moderna, vemos que os números carregam frequências, e o 666 conecta-se diretamente ao sistema de controle que agora se manifesta através da biotecnologia e da manipulação genética. Alguns investigadores apontam para a estrutura do átomo de carbono, a base indispensável de toda a vida humana, composta precisamente por 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. O número do homem, mencionado por João, poderia ser a chave para a manipulação do nosso código genético, uma tentativa de marcar a própria essência da humanidade. Enquanto essa marca é preparada nas sombras, os 7 selos agem como gatilhos cronológicos para o desmantelamento inevitável da velha ordem mundial. Não devemos pensar neles como eventos isolados ou desastres naturais aleatórios, mas como as etapas de um colapso sistêmico completamente planejado e sequencial. A abertura de cada selo libera uma força que corrói os pilares fundamentais da sociedade moderna: a estabilidade geopolítica, a economia global, a segurança alimentar e a saúde pública. Cada selo é uma batida de um relógio apocalíptico, uma demolição controlada da civilização para dar lugar à nova ordem do anticristo. Um dos sinais mais perturbadores dessa transição é o mistério que envolve o antigo rio Eufrates. Na atualidade, este rio histórico está secando em uma velocidade alarmante, revelando cavernas que ficaram submersas por milênios. A profecia de João é arrepiante. Sob o leito agora exposto, 4 anjos caídos estão acorrentados, entidades de imenso poder que aguardam a libertação para liderar um exército espiritual que trará a destruição sobre a terra. Relatos recentes de sons metálicos, vindos das fissuras do solo seco, alimentam o pavor de que essas prisões dimensionais estejam finalmente se rompendo. Ao mesmo tempo em que a terra se abre, o céu traz o aviso da vibrante estrela absinto. João viu uma grande estrela cair sobre a terça parte das águas e torná-las amargas, causando a morte de muitos. Seja um corpo celeste em rota de colisão ou radiação de um conflito nuclear, sua chegada promete envenenar as fontes fundamentais da vida. No centro desse caos emerge o anticristo. Ele não será um ditador bruto, mas um mestre da sedução tecnológica e psicológica, um líder que usará o sistema digital para oferecer soluções a crises que ele mesmo arquitetou. Ele capturará a vontade humana através de uma vigilância totalitária invisível. Os sinais desse domínio já se cumpriram de forma acelerada nos últimos 10 anos. Você pode pensar que ainda temos tempo, mas o que está escondido no capítulo 13 revela que o sistema já está operando silenciosamente ao seu redor neste exato momento.
Essa rede invisível de impulsos elétricos e satélites que agora envolve o planeta não é meramente uma infraestrutura de comunicação, mas a base física para a convergência final que João tentou descrever com o vocabulário limitado de sua época. O conceito do olho que tudo vê, simbolizado na temível imagem da besta, encontrou sua forma definitiva e funcional na inteligência artificial contemporânea. Trata-se de uma consciência sintética que processa trilhões de dados em milissegundos, capaz de antecipar o comportamento humano através de algoritmos preditivos antes mesmo que a vontade consciente seja exercida. O sistema de vigilância totalitária, descrito nas profecias, não precisa mais de guardas em cada esquina, pois ele habita o bolso de cada cidadão, monitorando batimentos cardíacos, localizações e a intenção psicológica por trás de cada palavra digitada. Esta é a onipresença tecnológica que imita o divino, criando um espelho distorcido da onisciência para consolidar um controle absoluto que não permite qualquer anonimato. Contudo, a revelação mais perturbadora do Apocalipse não se refere apenas ao controle externo das massas, mas a uma invasão direta do santuário mais íntimo do ser humano, o nosso código genético. Existe uma teoria de que o texto não descreve apenas o fim físico do planeta, mas o término da linhagem humana pura através de uma alteração irreversível no DNA. João deixou pistas sobre uma abominação desoladora instalada no lugar santo. Se compreendermos que o corpo humano é o verdadeiro templo sagrado da criação, qualquer tecnologia de edição genética que altere permanentemente o código da vida torna-se a profanação final e irreversível. A marca mencionada pode ser uma reescrita biológica que funde o homem ao sistema digital, criando um ser que perdeu a conexão espiritual original, tornando-se uma extensão orgânica e escravizada da grande máquina. A conexão com essas visões deixa de ser meramente teológica para se tornar um fato sombrio de engenharia. Existem patentes registradas que detalham sistemas de criptomoeda baseados em dados de atividade corporal, identificadas por numerações que ecoam os códigos do fim dos tempos descritos há milênios. Tecnologias de interface, cérebro-computador e biometria subcutânea já saíram dos laboratórios e estão sendo oferecidas como o próximo passo inevitável da evolução. O sistema já está operando, testando a obediência das populações através de crises coordenadas e globais. O que as Escrituras chamam de grande tribulação não é um evento súbito, mas um processo gradual de sufocamento das liberdades, as dores de parto, que precedem o sistema totalitário do Anticristo. Já cruzamos o ponto de não retorno nesta engrenagem de controle. O silêncio que agora paira sobre a nossa compreensão coletiva é o prelúdio necessário para o impacto final das trombetas. Não estamos mais à espera de sinais distantes. Estamos vivendo um evento em andamento que redefine a nossa realidade biológica e social a cada segundo. A salvação, neste cenário de vigilância e controle biotecnológico, deixa de ser um resgate coletivo para se tornar uma resistência íntima e corajosa. Trata-se de uma fuga consciente de um sistema que já nos marcou através de algoritmos de dependência e redes de influência que a maioria não consegue perceber. É a escolha de permanecer humano em um mundo que exige que nos tornemos parte da inteligência artificial onipresente. O livro do Apocalipse revela-se não como um aviso sobre o futuro distante, mas como um manual de sobrevivência para o agora. Ele nos fornece o mapa das armadilhas armadas sob o pretexto de segurança e progresso. Quando João chorou em sua cela na ilha de Patmos, ele não chorava apenas pelas visões terríveis do trono, mas por nós, que teríamos de enfrentar a face sofisticada do mal sem proteção. A questão fundamental não é se você acredita nestas palavras antigas,
Mas se você será capaz de reconhecer o rosto do fim e a marca da escravidão quando ele bater à sua porta esta noite, oferecendo-lhe a paz em troca da sua própria alma.